juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Fala, galerinha massa, mais uma vez aqui, eu sou o Rafael Moreira, conhecido como Magão, muito bem-vindo. Mais uma aula de geometria plana. A gente teve uma primeira aula, por favor, dá uma assistida. Se você perdeu essa aula, tem lá no YouTube para você poder acompanhar e aí entender melhor essa minha próxima aula. Show, papai? Vou falar hoje do átomo da geometria. Quem? O triângulo. Triângulo aí tá até então, né, muito utilizado até hoje no século XXI em vários momentos do dia a dia. Podemos começar? Acompanha comigo, papai, vamos lá. Triângulos. Triângulo, né? Três medidas, né, de ângulos, a gente podemos falar assim. Eu tenho esse triângulo aí. Todo mundo já viu o triângulo? É muito comum eu falar em sala de aula que o triângulo, Magão, triângulo, o cara fala assim, ó, base vezes altura dividido por 2. Isso aí é a área do triângulo, é uma das áreas do triângulo. Aqui vamos um pouco mais a fundo do que seria esse triângulo. Esse triângulo, galerinha, eu tenho aí vértice, eu tenho lado e eu tenho ângulo. Especificamente, 3 vértices, 3 lados, tá? E 3 ângulos. Tá ali, ó, lados, vértices, medidas dos lados, ângulos internos que nós temos ali, tá bom? E, obviamente, nesse triângulo eu tenho lados, eu tenho perímetro. O que é perímetro, bebê? Soma de todos os lados, tá bom? Aí tem uma condição de existência que fala assim, ó, olha para cá. O que seria a condição de existência? É a condição para o triângulo existir, né? Eu falei, eu acho que, inclusive, eu só traduzi o que está falando a frase, mas, para você entender melhor, não é pegando quaisquer 2 lados, ou não, quaisquer 3 lados, forma triângulo. Tem uma regrinha que fala o seguinte, acompanha comigo, por favor. Para eu poder garantir que 3 lados forma triângulo, um dos lados tem que ser menor do que a soma dos 2. Tá? Então vamos fazer um exemplo prático para você me entender aqui agora, ok? Se liga, ó, vamos comigo. É possível construir um triângulo cujos lados meçam 8 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros? Ninguém vai pegar uma régua, né, gente, e aí sair medindo. A gente consegue aí pela álgebra mostrar isso aí, pela aritmética, na verdade, mostrar isso aí. Vamos lá, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ver a condição. Eu vou ter que pegar um lado e vou ter que ver se ele é menor do que a soma dos outros 2. Eu peguei aqui o lado 8, por exemplo. Perceba que se eu pegar 8, ele teria que ser menor do que a soma dos outros 2, que é 3 mais 4. Ou seja, 8 é menor do que 7, que é 3 mais 4? Falso. Então aí você já vai verificar que isso aí não forma triângulo. Mas, Magão, se eu pegar o lado 3, por exemplo, ele vai ser menor do que 8 mais 4, que fica 3 menor do que 12. Verdadeiro, verdade. Concordo. E, Magão, se eu pegar o 4, por exemplo, vai ficar 4 é menor do que 8 mais 3. Então, 4 é menor do que 11. Também dá verdadeiro. Mas não vai formar triângulo? Não. Porque para poder formar triângulo, tá, gente? Eu tenho aí que, nesse caso, obedecer às 3 condições. Olha a imagem ali na tela, por favor. Veja que eu não consigo fechar o triângulo ali, ó. Tá? Eu vou ter um lado ali pequeno que não vai conseguir fechar o triângulo ali. Ok? Mais um exemplo. Será que um triângulo, gente, que nesse caso os lados, né, meçam 8, 10 e 5, será que forma triângulo? Qual é a ideia que eu falei há pouco tempo? Pega um lado e faz o quê? E tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Vamos lá. 8 é menor do que 10 mais 5, que dá 15? É. 8 é menor do que 15. Então, primeiro é verdadeiro. Segundo, 10 é menor do que 8 mais 5? É, porque 10 é menor do que 13. Verdadeiro. E 5, que é o último lado ali, né, pela sequência, é menor do que 8 mais 10? É, 5 é menor do que 8 mais 10, que dá 18. Então, é verdadeiro. Logo, eu vou ter ali, gente, ó, os lados 5, 8 e 10 formam um triângulo bonitinho ali ao lado, a imagem da gente.
Tá ok? Então essa regrinha aí é um pouco, digamos assim, não é difícil, mas é um pouco chatinha, porque vai ter que fazer lado a lado. Magão, isso caiu no Enem alguma vez? Sim. Vamos fazer a questão que caiu sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então fica na tela aí, pega aí a sua pipoca e acompanha comigo agora a minha aula. Show? Vamos lá, vem comigo, ó. Aqui é a parte da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Todo mundo comenta que é 180 graus. Eu acho que isso aí não é muito não normal do aluno não saber. O aluno ele sabe disso aí constantemente. Normalmente o aluno não sabe por que isso acontece, né? Então vamos ver aqui, vamos lá. Então um triângulo ali. E eu passei essa reta paralela ao lado AB. Show? Paralela ao lado AB. Aí você viu comigo a minha aula anterior sobre paralelas cortadas por transversais. É por isso que é importante você que está em casa agora, tá? Pegar essa aula, se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhadinha, porque eu vou usar coisas da aula anterior. Tá bom? Legal? Então, continuando, ó. Perceba o seguinte, que o A, ele é alterno interno ao D. Tá bom? Por ser aí duas paralelas cortadas por uma transversal. E perceba que B é alterno interno a E. E que o ângulo DCE, aí na sua tela, ele vai formar um ângulo, nesse caso, raso. Um ângulo raso é aquele que é 180 graus. Então, eu vou ter, ó, nesse caso, no lugar de D, eu posso botar A, e no lugar de E, eu posso colocar B. Então, A mais B mais C forma um ângulo de 180 graus. Se eu for mais a rigor matemático, eu posso falar, ó, mede A, que é a medida do ângulo A, mede B e mede C, igual a 180 graus. Então, a partir de hoje, qualquer triângulo, tá? Qualquer que seja, na verdade, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Vamos lá, pai, tamo junto. Continuando, vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. De cabeça dá para fazer essa questão, né? Qual é o ângulo X? Alguém em casa vai falar, Magão, se cair assim é bom demais, Júnior. É verdade, se caísse assim seria bom, né? Mas para poder entender algo mais complicado, tem que entender isso aqui. Então vamos lá. Tem que dar 180. Então 60 com 70 dá quanto? 130. Quanto falta para 180? 50. Se você quiser pausadamente, falando devagar, eu tenho isso aqui, ó. X mais 70 mais 60 dá quanto? 180. Passo ali 70 com 60 vai ser 130. Passo subtraindo 130. Acompanha comigo, por favor. 180 menos 130 dá igual a 50 graus. Então, aquele ângulo ali, já que é um triângulo, tem que ser 50 graus. Show, papai! Vamos lá. Tamo junto. Classificação. Triângulo. Também caiu uma questão de classificação de triângulo no Enem. Né? Então, são coisas que... Foi uma questão fácil, mas nós não podemos perder questões fáceis no Enem. Tá? Legal? Classificação. A classificação, o triângulo, nós vamos dividir ele em dois. Em lados e em ângulos. Em relação à classificação, primeiro vamos falar em relação a seus lados. O triângulo, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno. Atenção nesse triângulo equilátero. O balacobaco vai assim ficar legal quando a gente falar sobre esse triângulo equilátero. Porque ele vai aparecer várias vezes aí na geometria. Tá? Ele vai ter área específica, ele vai aparecer na parte de prismas, prisma regular. Atenção nele, gente. Tá? Então, triângulo equilátero, ele simplesmente vai ser todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Nós falamos na matemática que ele é equiângulo e equilado, lados iguais e ângulos iguais. Opa! Se é 180 graus a soma de todos os ângulos e eles são todos iguais, logo, um ângulo do triângulo equilátero mede quanto, gente? 60 graus, perfeito. Mede 60 graus, tá? O triângulo isósceles, ele vai ter dois lados iguais, tá? E, consequentemente, dois ângulos iguais, tá? E o triângulo escaleno, eu vou ter três lados diferentes, consequentemente, três ângulos diferentes. Tá? Ah, Magão, entendi, show de bola, verdade, entendi, sim. Agora, se for em relação aos ângulos, ele pode ser triângulo acutângulo, obtusângulo ou triângulo retângulo, tá? Atenção nesses triângulos, porque a gente vai trabalhar daqui a pouquinho razões trigonométricas, leis de cossenos
e vamos sim também falar sobre eles. Tá bom? Legal? Acompanha comigo, ó. Triângulo acutângulo possui todos os ângulos agudos, tá? Ângulo agudo é aquele de 0 a 90 graus. Show, babai, papai, vamos lá. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? E triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso. Obtuso é aquele ângulo entre 90 e 180, nesse intervalo aí que a gente vai falar, tá? Tá ali, ó. Legal? Belezinha? Então, tem aí, ó, triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá? Magão, o triângulo ele pode ser isósceles ao mesmo tempo acutângulo? Pode, né? Isso aí ele pode ser até retângulo e isósceles, né? Quando aquele ângulo for 45 graus. Vamos ver isso mais em questões, tá? Ele pode ser as duas coisas assim. Vamos continuar aqui, vamos lá. Isso aqui é uma relação do teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo, né? Eu vou ter aqui um triângulo, eu vou ter esses ângulos externos. Acompanha comigo para você me entender, bem legal. Olha ali o ângulo Azinho, que é o A minúsculo, o ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. De novo, o ângulo Azinho, o ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. Esses ângulos todos estão externos do triângulo, tá? Esses ângulos aí a gente pode calculá-lo bem rápido, se a gente souber os outros dois. Como é que é a ideia? Concordem comigo uma coisa? O ângulo Azão com o ângulo Azinho tem que ser 180 graus, que é um ângulo raso. Todo mundo consegue ver isso ali, ó, meia lua, né? Tá? O ângulo Bzinho com o ângulo Bzão, né? Também é 180. O ângulo Czinho com o ângulo Czão, também é 180. Tô falando em português, gente? Legal. E se eu pegar o ângulo A mais B mais C, né? O Azão mais Bzão mais Czão, ele também mede 180, por quê? Perfeito. É ângulo interno de um triângulo. São ângulos internos de um triângulo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aquela lá em cima, que eu chamei de 1, que é Azão mais Azinho, que é igual a 180, e vou isolar ali Azão. Aí fica 180 menos Azinho. Vou substituir esse cara naquela segunda equação. Então, no lugar de Azão, eu coloco quem? Ali, 180 menos Azinho, tá? 180 ali, ó, passa subtraindo e o ângulo Azinho passa ali, ó, somando, que está subtraindo. Aí vai chegar aqui, ó, o ângulo Azinho vai ser igual ao ângulo Bzão mais o ângulo Czão. Magão, tu tá falando o quê? O que eu tô falando é que aquele ângulo lá, o Azinho, ele vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não encostados a ele. Então, Azinho lá vai ser Bzão mais Czão ali, ó. Tá? Assim também, se eu tiver aqui nos outros casos, que está ali, ó, o ângulo Bzinho, aqui, vamos voltar um pouquinho a imagem, ó, o ângulo Bzinho, quem não está encostado a Bzinho? É o Azão e Czão, então é a soma de Azão com Czão. Tá? E para finalizar, o ângulo Czinho, quem não está encostado ao ângulo Czinho? Azão, ó, e Bzão. Legal? Show? Então, isso aí é o teorema do ângulo externo. Mas eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Vamos ter um exemplo numérico? Tá? Exemplo numérico. Olha para esse triângulo. Quem é o ângulo externo? O ângulo E, perfeito. Quem é o ângulo interno? O ângulo B, perfeito. Tá? O ângulo externo, ele é a soma dos outros dois que não estão encostados a ele. Tá? Desiste não, olha para cá. Quem não está encostado ao ângulo E? 70 e 60. Então, meu filho, o E é 70 mais 60, morreu Maria Preá. 60 com 70, 130. Então, o ângulo E vai ser 130 graus. Ô, Magão, por que não falou isso antes? Não, eu tenho que mostrar a matemática da coisa, né? Mostrar um pouco a explicação do porquê isso faz sentido. Tá bom? Ok? Beleza? Vem comigo, vamos lá. Ó, galerinha, eu queria muito mostrar aqui essa demonstração, mas ia demorar um pouco mais. Mas isso aqui eu preciso que vocês saibam, tá? Beleza? Para minhas aulas futuras sobre geometria. Que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? A altura e a área. A gente consegue provar isso aqui por trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas. E também por Pitágoras. Tá? Então, você que ficou aí querendo entender por que essas fórmulas, não perca minhas próximas aulas que eu vou comentar o porquê isso acontece. Tá? Mas triângulo equilátero, você tem que saber que tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, a altura,
é L raiz de 3 sobre 2 e a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Valeu, show! Questão do Enem, que eu falei para vocês, questão boa, questão fácil, tá? Que envolve aí o que eu acabei de comentar, que é a definição, que é na classificação dos triângulos. Vamos ler? Vamos lá? Foi 2018. Vamos lá? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Galerinha, 170 graus é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Muito bem, é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90, menor do que 180. Tá? Então a gente já pode falar aí que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso. Tá? Legal? Eu não sei nem o que ele perguntou ainda, mas eu estou lendo a questão, já estou pensando na possibilidade do que ele pode perguntar. Tudo bem, vamos lá. O tipo do triângulo converte nos pontos ABC no momento em que o remador está na posição é retângulo escaleno. Ele vai falando um pouco sobre os triângulos. Vamos entender? Vamos lá? Baseado no que eu falei, ele é obtusângulo. Então a gente já fica entre letra D e letra E. Obtusângulo escaleno, obtusângulo isósceles. O que seria um obtusângulo escaleno? Um triângulo que possui um ângulo obtuso e tem todos os lados diferentes. Tá? E o que é um obtusângulo isósceles, Magão? Um triângulo que tem um ângulo obtuso e tem 2 lados iguais. Você vê ali que o remo, né? Lá, eles têm o mesmo tamanho, né? Logo, seria isósceles. Tá? Seria a letra E, aí eu acho que você já chegou a essa conclusão, creio eu. Mas se não, acompanha comigo, por favor, gente. Aqui, ó. Eu pegar essa imagem. Então, eu sei o seguinte, esses remos aqui, eu fiz aqui esse triângulo ABC, tá? Eu liguei esse lado aí. Aí eu tenho o seguinte, ó. Esses caras são iguais porque os remos têm o mesmo tamanho. A questão falou isso para mim. Tudo bem, Magão. Aquele ângulo ali é um ângulo obtuso. Show, então, um triângulo obtusângulo. Aí eu fiz isso aqui, ó. AB é igual a C, tá? Então, triângulo isósceles. E o ângulo BAC está entre 90 e 180. Logo, é um obtusângulo isósceles. Show? Beleza? Tranquilo. Questão tranquila, né? A prova do Enem. Tá vendo como matemática não é tão difícil assim? Espero que você esteja achando também fácil, tá? Comigo, vamos lá? Vem comigo, vamos lá? Essa aqui, ela é mais legal porque tem aquela definição que eu comentei há pouco tempo, né? Que tem que ver lado a lado, ver qual é a condição de existência do triângulo. Enem 2014, vamos lá. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Você que está na prova do Enem, você iria grifar essa informação. Eu tenho um lado exatamente com 6 palitos. Ok? A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Ih, Magão, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou, a dica que ele comentou ali, eu tenho que construir um triângulo que tenha pelo menos um lado igual a 6 palitos, tá? Ali é a minha unidade de medida que a questão deu. Então vamos lá, vamos fazer aqui um primeiro, segundo, terceiro lado. Aquele lá tem 6 palitos, tá? Tudo bem? Então você vai pensar comigo uma coisa. Se são 17 palitos e eu já usei 6, faltam quantos palitos para eu poder direcionar para os outros 2 lados? Muito bem, galera. 11. 17 menos 6 é 11. Legal? Então eu tenho que fazer com que aquela condição seja válida. Qual é a condição? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Falei há pouco tempo para vocês sobre isso. Então, um dos lados que você vai verificar que isso acontece é lado 3 e lado 8. Ó. Tá? Que se eu pegar cada lado ali, ele vai obedecer essa condição, Magão. Aqui, ó.
Por exemplo, o 6 ele é menor do que 3 mais 8, que dá 11. Tá? 3 é menor do que 6 mais 8, que dá 14. 8 é menor do que 6 mais 3, que dá 9. Beleza? Então, ele obedece as condições que eu falei anteriormente. Qual é a condição? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Legal, show, vamos lá. Isso é uma possibilidade de triângulo. Formei um triângulo, mas só dá esse triângulo. Aí, depois que você fez um, fica fácil. Porque eu faço, o outro tem que ser 6, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou ali colocar um de um lado e tirar um do outro. Beleza? Show? Então eu vou ter, ó, 6, 4 e 7. Você vai verificar que também a condição vai ser satisfeita. O outro cara, 6, aí ó, coloco um aqui, ó, outro ali, 6, né? Legal? 6, 5 e 6, Magão. Aí vem, então eu tenho aí 3 configurações, eu tenho ali a ideia, né? 3 configurações. Magão, porque pode ser 6, 6 e 6, porque são 17 palitos, tá? 6 mais 6 mais 6 é 18. Legal? Show? Magão, e por que não pode ser? Uma coisa que eu não entendi, por que não pode ser, por exemplo, 6, 2 e 9? Porque, meu filho, se você pegar 9, vai... Atenção, qual a regra? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, 9 é menor do que 6 mais 2, que dá 8. 9 é maior que 8, não menor. Logo, a condição não é satisfeita. Então, isso aqui não serve. Logo, será o quê? Letra A de amor. Todo amor, I love you. Vamos embora, papai. É nóis. Vamos falar um pouco sobre Serviana. Vamos entrar na parte um pouco chata do aspecto propriedade, né? Assim, é um pouco maçante de triângulos, tá? Peço que você não desista, porque tudo que eu comentar eu vou mostrar com ilustração, para ficar mais fácil para você, tá? As questões que caiu sobre isso na prova, tá? Foram questões que a maioria das pessoas erraram, porque isso aí não é um assunto que todo mundo gosta de estudar. Mas você que está em casa vai conseguir e vai sim acertar essa questão, se caso cair nesse Enem que vai ter próximo ano. Show? Vamos comigo. O que é Serviana? Serviana é o segmento de reta que liga o vértice do triângulo a um ponto do lado oposto. Tá? Então, Serviana ele pode ser mediana, ele pode ser bissetriz, ele pode ser altura. Então, sai do vértice ali e vai lá e parte no lado oposto. Aqui, ó. São servianas. Eu tenho um triângulo ali. Como eu falei, eu vou sempre dar para você em ilustração. Aí eu tenho, olha só, A, saindo do vértice A com 90 graus, todo segmento que sai de um vértice e corta o lado oposto em 90 graus é chamado de altura. Beleza, show de bola. Tá? A sua parede da sua casa, né, tem que ser 90 graus. E aí ela também podemos pensar em altura nela. Show? Aí eu tenho, esse camarada H seria altura. Se eu falar assim em relação a BM, você vê que eu tracei aqueles tracinhos ali. O que é isso? Quer falar que os lados são iguais. Então, BM cortou aí o lado ao meio. Serviana que corta o lado ao meio chama-se mediana. Show? Beleza? Então, mediana. E ali eu vou traçar o ângulo, tracei aquele segmento, tá? Que eu chamei de CN, e eu estou dividindo o ângulo ao meio. Dividindo o ângulo ao meio, eu vou chamar de bissetriz. Eita, Magão, enrolou foi tudo. Vamos entender. Segmento que sai do vértice e parte o lado ao meio, mediano. Segmento que sai do vértice e corta o ângulo ao meio, bissetriz. E segmento que sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto, altura. Está ali, ó, para você nunca mais esquecer. Altura, mediana e bissetriz. Legal? Show? Vamos continuar. Aí o que acontece? As medianas, é o que eu acabei de comentar para você, ele vai sempre partir ao meio. Cuidado com a mediana, porque dos três, na verdade, das servianas, o Enem ele gosta muito de trabalhar aí com a parte das propriedades e das medianas. Tá? Inclusive caiu uma questão sobre essas propriedades, que foi uma questão muito, muito capciosa e muita gente errou. Não foi também, eu não achei uma questão fácil, né? Vamos fazer ela aqui daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, ABC, aí eu traço mediana aqui, tá? Ó, cortou o lado ao meio. Show, beleza? Isso é uma mediana. Segmento ali, ó,
sempre vai cortar o lado ao meio, tá? Aí o que acontece? Se eu traçar aqui as medianas, mediana do vértice B, mediana do vértice A e mediana do vértice C. Vocês estão vendo que essas medianas que eu fiz de propósito com cores diferentes, né? Elas se tocam em um ponto? Esse ponto que elas se tocam chama-se baricentro. Baricentro, tá? É o ponto de encontro das medianas. Esse cara é chamado baricentro, ponto G, papai. Nós? Legal? Então, chama-se baricentro. Galerinha, aí vem, por que a palavra baricentro? Porque ele é o ponto, né? Ele é o ponto de encontro aí de equilíbrio. Ele é o ponto de gravidade do triângulo. Vou falar isso daqui a pouco. Tá bom? Legal? Isso aqui é muito comum para concurso militar, né? O Enem nunca cobrou esse tipo de coisa, mas eu estou falando porque pode ser cobrado sim. O que acontece? Essas são as medianas, é bem fácil, não se preocupem, né? Você está vendo aqui o segmento AM, e ali eu chamei de G, que é o ponto ali, nesse caso, é o meu baricentro. O segmento AG, de A para G, ele vai ter que ser o dobro de G para M. Todo mundo está vendo que AG, né, o segmento ali AG, o que é um segmento de reta, eu falei isso aula passada. Repito, você que não viu minha aula anterior, assiste por gentileza, que você vai entender melhor essa aula. Então, de A para G, ele é o dobro de G para M. De C para G, ele é o dobro de G para P. Tá? Sempre vai ser do vértice para o lado, o sentido, tá? De B para G é o dobro de G para N. Então, aí acontece, ó. O baricentro de um triângulo divide cada mediana a razão 2 para 1 no sentido de vértice para o lado. Ok? Então, aí que eu estou comentando com vocês, ó. Vamos dar valores para você me entender? Eu acho melhor. Se AG fosse 4, GM teria que ser 2. Porque AG é o dobro de GM. Logo, GM é metade de AG. Tá? Se AG fosse 10, GM seria 5. Legal? Entendeu melhor agora? Vamos lá. Uma curiosidade que eu falei há pouco tempo, né? Isso aqui seria o ponto de encontro. Na verdade, seria ali o ponto de equilíbrio do triângulo. Se eu montar ali um triângulo com a cartolina, e se eu conseguir traçar ali o meu baricentro, exatamente naquele ponto seria onde ele se ficaria exatamente em equilíbrio. Tá? Legal? Vamos lá. As definições as propriedades das medianas, tá? É o seguinte. Uma mediana no triângulo equilátero, ela vai fazer o papel das 3 coisas. É o quê, Magão? Vamos entender melhor. Olha a imagem que eu acho melhor você me acompanhar aqui, ó. Olha aí esse triângulo, tá? Equilátero. Como eu falei para vocês, 3 lados iguais, 3 ângulos também são iguais. Então, vou ter o que aqui, ó? Eu tenho altura, tá? Então, nesse caso ali, além da altura, ali seria uma mediana. Então, tracei mediana, divido o lado ao meio, ó. Então, se eu dividir o lado ao meio, isso é uma mediana, o segmento é uma mediana. Só que esse cara também é altura, ó, 90 graus, ó. E esse cara também vai ser quem? Bissetriz, vai ficar 30 e 30. Então, nesse caso, a mediana ou as medianas no triângulo equilátero, ela vai ser, sim, bissetriz e, sim, vai ser altura também. Então, ela vai dividir o lado ao meio, vai dividir o ângulo ao meio, tá? E vai dividir, nesse caso aí, vai ser uma altura, vai ser perpendicular ao lado oposto. Tudo bem? Gente, esse triângulo aí é um dos triângulos que a gente sempre está caindo em prova, então é importante pra caramba você tomar cuidado com o triângulo equilátero, tá? Que é bem tranquilo, como vocês estão percebendo, mas tem que treinar em casa, tá? Vamos falar um pouco sobre o triângulo isósceles. Magão, quer dizer que toda vez que eu passar a mediana vai acontecer isso? Não. Só no triângulo equilátero e também no isósceles, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, traçar a mediana, tá? Ali falando, um triângulo isósceles que tem 2 lados iguais, a mediana traçada sobre o lado diferente, então vou pegar lá o vértice lá e vou traçar a mediana em relação ao lado diferente, que é ali de baixo, ó. Se eu traçar esse aqui, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no triângulo equilátero. Essa mediana específica vai ser o quê? Tá? Nesse caso, além de ser mediana, vai ser a altura e vai ser também bissetriz. Ok? Aí vem. Isso aqui também é bem legal. Se eu tenho ali um triângulo, tá? Eu traço minha mediana, eu divido esse triângulo, tá? Em áreas iguais. Então, ó. Aqui nesse caso, ó, em qualquer triângulo, qualquer de suas medianas divide esse triângulo em 2 triângulos com áreas iguais. Tá? E a quarta, que foi o que caiu no Enem, né? Atenção nessa aqui.
Que ele fala assim, ó, num triângulo retângulo, tem um triângulo retângulo, o triângulo que eu quis mostrar para vocês é o ABC, é o triângulo retângulo, tá? Sendo BC ali a minha quem? A minha hipotenusa. Então, eu vou ter a seguinte situação, gente. A mediana que parte do ângulo reto divide a hipotenusa em dois segmentos com a mesma dimensão da mediana. Então, o que vai acontecer? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui pelo fato de ser mediana. E, consequentemente, também vai ter o mesmo valor a minha mediana, tá? Então, de novo, vamos dar valores. Se a minha hipotenusa valesse 10, a minha mediana AM dividiu ao meio. Então, por favor, divida 10 por 2, meu filho, ó, 5. Então, seria 5 e 5. Aquele segmento da mediana, AM, também seria 5. Tá? Isso que está dizendo aqui, essa propriedade. Show? Eu não estou demonstrando essas coisas, porque aqui a ideia é aplicar e mostrar a aplicação. Tá bom? Legal? Algumas coisas eu vou demonstrar, como vocês viram há pouco tempo, que eu acho importante para a resolução de questões. Tá bom? Bissetrizes internas. O que são bissetrizes internas? Falamos há pouco tempo. É aquele segmento que vai cortar o ângulo ao meio. Então, ó, tem um triângulo, cortei o ângulo ao meio, ó, chama-se bissetriz, tá? Obviamente, se eu tenho 3 ângulos, eu vou ter ali, nesse caso, 3, tá, bissetrizes. Então, se eu traço aí, nesse caso ali, ó, as 3 bissetrizes, vocês vão perceber que elas também vão se encontrar em um ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Por que a palavra incentro? Porque ele, nesse caso, tá, é o centro da circunferência inscrita. Tá aqui, ó, fiz aqui, ó. Tracei aqui, nesse momento, ó, as minhas bissetrizes. Aquele ponto ali, ó, traçamos uma circunferência, aquele cara ali é o centro da minha circunferência inscrita. Tá ok? Bacana? Show? E você vai perceber que o incentro, ele é equidistante, né, dos lados, tá bom? O incentro ele é equidistante dos lados. Ó. Por quê? Porque eu tenho a distância de raio ali, eu tenho uma circunferência, tem um raiozinho ali à distância, tá? Beleza? Circunferência inscrita. Inscrita, circunferência dentro do triângulo, tá? Continuando, gente. Altura e ortocentro. A altura, como eu falei para vocês, ela é um segmento, não se perca não, calma, não desista, dá para cá. Eu sei que é muita coisa que eu estou falando, assim, casos particulares, né, muitas coisas. Mas olha para cá que vai dar certo, já já vou fazer questões, aí vai dar uma clareada, confia em mim, vamos lá. De novo, voltando. Altura, segmento que sai do vértice e é perpendicular, né, ao lado oposto, tá aí. Então, com certeza, gente, se eu tenho 3 vértices, eu vou ter ali 3 alturas. Aí, no triângulo acutângulo, tá, esse cara, quando eu traço as 3 alturas, na verdade, não num triângulo acutângulo. Qualquer triângulo, quando traça as 3 alturas, é chamado de ortocentro. Tá? Então, vamos lá. Baricentro é da mediana, incentro da bissetriz e ortocentro das alturas. Eu vou dar um acento no final para gravar esses nomes, não se preocupa não. Aí eu vou ter aqui, ó, um triângulo acutângulo. Se eu traçar essas 3 alturas, ali, nesse caso, o meu ortocentro vai estar dentro do triângulo. Se eu traçar as 3 alturas no triângulo retângulo, o ortocentro vai estar exatamente aonde, Magão? Ó, dentro do triângulo, vai ser no vértice lá, no vértice A. E no triângulo obtusângulo, o ortocentro está naquele H, lá fora, ó. Vai estar fora do triângulo. Meu conselho é que você chegue em casa, né, pegue a folha e trace as alturas do triângulo acutângulo, do triângulo retângulo e do triângulo obtusângulo. Você vai perceber que o ortocentro vai estar dentro, seria esse ponto H. Aqui vai estar exatamente lá, ó, no vértice A, tá bom? Legal? Show? E ali vai estar fora do meu triângulo, no obtusângulo. Continuando, gente. Mediatriz, galerinha, é o quê? Mediatriz aí, nós sabemos que vai ser uma reta que vai passar cortando o lado ao meio, perpendicular. E atenção que a mediatriz, ela não passa no vértice. Pode passar, mas não é obrigação passar no vértice, tá? Show, legal, bacana. Ó, não é obrigatório passar pelo vértice, tá? Então, se eu traçar as 3 mediatrizes ali de um triângulo, eu vou ter, nesse caso aí, o circuncentro, tá? Por que o circuncentro? Porque ele é o centro da circunferência circunscrita. Tá ali, ó. Bacana? A mediatriz, tá? O posicionamento dela no triângulo acutângulo, ela é interno, se você perceber aí. No triângulo, né?
Retângulo, ela é exatamente no ponto médio da minha hipotenusa e no triângulo ali, obtusângulo, ele é externo. Para você gravar, lembra, bico, bico. A palavra bico vai lembrar baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? E aí as minhas, né? Lembra a palavra bico, você vai lembrar a sequência. M, B, M, A. De novo, M, B, M, A. O que seria isso? Mediana, bissetriz, mediatriz, altura. Ou seja, baricentro, tá? É o ponto de encontro das medianas. Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Ortocentro, ponto de encontro das alturas. Show, beleza, tudo bem. Como nós temos pouco tempo, tá, aqui, eu vou deixar para fazer essas questões na minha próxima aula, tá bom? Então, com isso, eu quero que você não perca a minha próxima aula aqui, tá? Eu vou passar essa questão aqui, ó, vou deixar que a gente veja na próxima aula essa aqui também, tá bom? Então, ó, para poder finalizar essa minha aula, eu falo para você o seguinte: não desista, sorria, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Então, ó, não desista, gente. Eu vou treinar essa aula que eu falei agora na minha próxima aula. Então, assiste, vê, dá uma olhadinha com carinho e é um cheiro para você. Qualquer coisa, só fala na minha rede social, fala comigo, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.